Resistir é preciso. A história da imprensa alternativa clandestina e a feita no exílio é o mais completo levantamento já feito sobre a imprensa de resistência à ditadura militar brasileira. Foram 2 anos e meio de pesquisas e entrevistas com 60 jornalistas e fazedores de jornal. Uma história que começa em 1808, no cais do Porto do Rio de Janeiro. Este é o Correio Brasiliense, datado de 1º de junho de 1808. O Correio Brasiliense é o primeiro jornal brasileiro, embora tenha sido editado em Londres por Hipólito José da Costa. O Correio chegava ao Brasil, como vocês viram, clandestino, por causa da censura da corte portuguesa. De lá para frente foram surgindo dezenas de jornais com alguns traços em comum. Os que faziam oposição ao governo eram apreendidos pela polícia, como o jornal Spartacus, de 1919. Spartacus mereceu ser destruído pela polícia e ocupado. Merecia, porque ele era extremamente eficaz. Ele golpeava duro nas suas críticas, nas suas análises e na sua capacidade de organização. Em 1926 surgia no Rio de Janeiro a Manha. Mais do que um jornal, a Manha criou uma escola. O uso do humor para desbancar e enfrentar governos e autoridades. O fundador dessa escola é o Barão de Itararé, que de barão não tinha nada. E foi num bar que conversamos com alguns estudiosos da obra do Barão, que vai de jornais a almanaques e sempre com tiradas muito bem-humoradas. Estes são os almanaques do Barão, que foram publicados originalmente em 1949 e 1955. Eu percebi o seguinte, nos almanaques, o Barão já começa, junto com o Guevara, alguns traços que são, assim, muito modernos e já aliados à publicidade, porque a publicidade começa a partir da Segunda Guerra realmente a tomar fôlego, e o Barão percebe esse nicho, entendeu? E tem algumas propagandas de biscoitos, de coisas assim, que ele aproveita muitas propagandas. Eu me lembro de várias coisas, várias peças que eles desenvolvem, então, nessa época. Percebeu, né? Que não é almanaque, é almanhaque, que tem a ver com o jornal que ele fundou em 1926, A Manha. Almanhaques, cheios de graça, cheios de picardia. Esse outro jornalista, o Mozart Benedito, que tão apaixonado pelo Barão, acabou virando a cara dele. A paixão eu tenho. E ser parecido com ele eu acho legal para chuva, mas é por acaso. Quando eu descobri que era parecido mesmo com ele, porque eu conheci a história do Barão, essa história da batalha que não houve, que ele virar Barão, quando eu fazia geografia na USP. E depois, quando o Zezinho e o Papi estavam editando esse almanaque, Esse aqui? eu estava lá eu fui lá no Estudioma, onde eles estavam trabalhando. Na hora que eu fui saindo, tinha um humorista, que eu não lembro quem que era, um chargista, por sinal, entrando, na hora que eu estava saindo, na hora que ele me viu, ele parou, falou assim, você é filho do Barão? Eu falei, sou, por quê? Ele ficou tão emocionado que eu não tive coragem de desmentir, né? Então, Tem diversas histórias para contar até... Pode abrir o parênteses. O Barão foi chegando na redação do Globo, e era uma casa, tinha uma escadaria, e estavam os caras limpando, o gari limpando a escada, e ele queria entrar, o cara não deixou ele entrar.
E ele começou a discutir com o Garim, e nisso chega o Irineu Marinho, né? Fala, não, que discussão é essa aqui na porta do meu jornal? Não, eu estou querendo entrar aqui para apresentar os meus préstimos e esse rapaz não quer me deixar entrar. Daí o Irineu Marinho, sem se apresentar, falou, mas afinal, o que o senhor sabe fazer? Ora, desde o que esse rapaz está fazendo, até dirigir esse jornal, o que não deve ser muito diferente. Daí ele já deu uma risada, o Irineu Marinho, né? Ele falou, bom, então muito bem, à tarde ou amanhã o senhor passa por aqui e me traga um texto para saber se o senhor sabe escrever realmente, para trabalhar no meu jornal. Ele meteu a mão no bolso do paletó, não, está aqui. Isso foi de manhã. De tarde estava o texto dele já publicado na primeira página. Foi admitido. Já estava o Getúlio no poder. E ele foi preso. O Barão passou 1 ano e meio na cadeia. Passou 2 meses preso no navio e depois foi levado para o presídio. Agora, no momento que ele foi preso, ele foi levado para o juiz. Lá o juiz perguntou para ele, você sabe por que está sendo preso? E por que você foi preso? Ele falou, só pode ser o cafezinho. Aí eu, como cafezinho? O juiz ficou espantado. Não, minha mãe sempre me preveniu contra os excessos de café que eu tomo. Eu estava lá no Café Belas Artes, tomando o meu 8º cafezinho, quando chegou a polícia e me prendeu. Eu falei, só pode... Minha mãe tinha razão, tá vendo? Ele entrava e saía, era quase que tinha carteirinha, né? Todo mundo já conhecia o Barão, então ele entrava e saía, porque não tinha muito por que segurar o Barão preso, gente. Vamos combinar? Ele era amigo de todo mundo. Ele já tinha a malinha pronta para ir para a cadeia, já ficava preparado em casa. Então os comunistas tinham um prestígio no mundo inteiro e no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, eles conseguiram eleger uma grande bancada, né? O Barão fazia parte dessa bancada e o Barão continuava a ser o que ele era, um humorista, mesmo sendo vereador. Muita gente acredita que comunista tem que ser mal-humorado. Então o Barão aprova que o cara pode ser comunista e ter bom humor. Ele foi cassado como vereador, teve um momento para ele fazer o último discurso, ele só falou assim, neste momento eu saio da vida pública para entrar na privada. E entrou na privada. Olha, celebrar a vida do Barão é celebrar a cultura brasileira. Tá certo? Tá certo. Viva o Barão do Tararé! A resistência pela imprensa alternativa nunca saiu de cena. É o caso do jornal O Pasquim, que nasceu em 1969 e que tinha em sua equipe jornalistas e cartunistas renomados, verdadeiros herdeiros do Barão de Tararé, com a crítica na melhor forma do humor. Pasquim, com humor, enfrentou toda a ditadura esse tempo todo. Com certeza. Com prisões, com bomba jogada na redação. A gente não tem nenhum herói, não, a gente morria de cagaço, entendeu? E aí, na reunião preparatória que eu não estava, o Jaguar disse a frase, já que vão chamar a gente de Pasquim mesmo, Pasquim é um jornal vagabundo, né? Já que vão nos chamar de Pasquim, vamos botar o nome de Pasquim no jornal, vamos assumir o Pasquim. Quando a gente foi preso em 70 ou 69, não, 70 e tanto já, fomos todos para Paulo Francis, você, Milô, todo mundo? Todo mundo, o Pasquim inteiro lá na Vila Militar. E foi preso ao mesmo tempo?